Meu nome é Paola, junto comigo o grupo pertence ao Dom Ricardo e a Valéria Montemesi. E eu vou falar um pouco para vocês sobre as empresas de irrigação localizadas no Brasil. Só que antes de falar delas, eu vou comentar um pouquinho, vou fazer uma introdução sobre a irrigação localizada. Então, como todo mundo já sabe, não existe um sistema de irrigação ideal. Tá? A gente busca um sistema mais adequado para as condições que a gente quer e para o objetivo que a gente deseja. Só que para esse processo acontecer, a gente tem que fazer algumas análises das condições da cultura, do solo e da topografia do lugar para escolher o melhor equipamento. Tá? No sistema de irrigação localizada, a aplicação de água no solo ela ocorre diretamente no sistema radicular. Então ela ocorre de uma forma que seja com pouca água, mas por um período maior. Então, para que a planta ela consiga captar de forma perfeita toda essa água que está sendo utilizada, ela precisa de uma porcentagem de área molhada. E essa área molhada ela vai depender do espaçamento de cada cultura. Então, resumindo isso que eu falei, o princípio da irrigação localizada é esse. É você ter uma porcentagem de área molhada pequena, né? E isso vai depender das condições hídricas de cada cultura. Com relação à instalação, a irrigação localizada, quando comparada com os outros métodos, ela precisa de pouca mão de obra e vamos dizer assim, ela é mais rápida que os outros equipamentos. Bom, na irrigação localizada, então a gente conhece os microaspersores e o gotejamento. No gotejamento, a gente tem o gotejamento superficial e o subsuperficial, que é aquele método que está embaixo da terra. Né? Em relação às vantagens do gotejamento em relação ao microaspersor, é que no gotejamento, a água ela é direcionada diretamente para o solo. Então, ela não atinge nem as folhagens e nem o ponto das plantas. E isso diminui muito a incidência de algumas doenças. Quando a gente compara o gotejamento superficial com subsuperficial, o subsuperficial ele é melhor porque ele é mais fácil de instalar, é mais fácil de limpar. E se você precisar trocar alguma peça, você não tem que mexer no solo para fazer isso, né? Outra coisa também que facilita muito no superficial é que você consegue medir a vazão dos emissores e você também consegue mede a vazão, né, dos emissores. E é tudo que eu falei, se precisar trocar, é tudo mais fácil no superficial. Com relação aos componentes, eu vou só citar, mas um sistema de irrigação localizado, ele possui a motobomba, né, ou reservatório elevado, a central de controle, que vão estar os equipamentos reguladores de pressão, aqueles que vão medir a vazão e a pressão, né, medidores de vazão e pressão. Com relação à rede de distribuição de água, são aquelas que têm a linha principal, a linha lateral, e os emissores que a gente conhece, que são os gotejadores e os microaspersores. Aqui eu coloquei um esquema só para a gente entender melhor, né? Seria o bombeamento, começa aqui embaixo, depois tem a central de controle com os equipamentos que eu falei para vocês, a tubulação de recalque, subindo no 4 tem a linha principal, os 5 são as válvulas reguladoras de pressão, a linha de derivação do 6, e os 7 são as linhas laterais, 7 e 8. Né? Bom, agora eu vou falar dos fabricantes, das empresas que possuem no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem duas grandes empresas que são as que comandam o mercado. Né? Inicialmente a gente tem a Netafim, tá? A Netafim é uma grande empresa e ela se situa na região de Ribeirão Preto. Ela foi a precursora nessa desenvolvimento de técnicas para gotejamento e para microaspersores, né? Ela é líder do setor no mercado e ela surgiu em 1965. Hoje, ela atua em 112 países e possui
possui 11 fábricas. Dessas 11 fábricas, uma se encontra aqui no Brasil. E há uma perspectiva de que seja aberta uma nova fábrica aqui no Brasil, dentro de pouco tempo, que vai ser voltada para a produção de equipamentos de alta precisão. Como surgiu a Netafim? Ela surgiu, foi assim, esse engenheiro, Fincher Blas, ele era um engenheiro hidráulico israelense e ele descobriu o gotejamento meio que por acaso, tá? Ele começou a verificar que se você fornecesse uma quantidade pequena de água para a planta, de uma forma lenta, e aos poucos como gotejamento, essa planta responderia muito bem e ela teria um desenvolvimento excelente, como se você estivesse usando água normal, né? Só que ele usou em menor quantidade. Então, o que aconteceu? Ele, quando viu que essa ideia dele funcionava, ele procurou meios de transformar essa ideia em produto. E nessa busca, ele acabou conhecendo o kibbutz de Hatzerim. O kibbutz, eles são comunidades israelenses que são destinadas ao estudo e desenvolvimento da agricultura. Então, esses kibbutz, eles se situavam no centro do deserto e para ele seria um local ideal para ele testar esse equipamento que ele tinha inventado, né? Bom, foi aí desse jeito que em 1965 surgiu a primeira linha de produção. Bom, a partir desse gotejador que o Fincher inventou, os engenheiros da Netafim, eles foram melhorando e produziram o primeiro gotejador online. Eu coloquei aqui uma foto para vocês. O gotejador online seria esse, né, que ele é acoplado após a perfuração da tubulação. Depois, mais para frente, surgiu o gotejador inline, que ele já é acoplado dentro da tubulação. Com a sustentabilidade, a Netafim, tanto a Netafim como a outra empresa que eu vou estar falando, elas prezam muito a utilização da água como uma forma racional. Principalmente porque eles vieram de uma parte do mundo onde as condições hídricas deixavam muito a desejar. Então você não tinha água para usar para o que você quisesse. Então era sempre buscando formas de fazer uma plantação para ter uma produtividade boa, mas utilizando esse recurso de uma forma racional e o menor possível. Uma coisa que a gente achou que eu achei interessante foi essa notícia, né, que esse deputado federal, Afonso Ramos, do Rio Grande do Sul, eu não consegui achar a data dessa visita, mas não faz muito tempo, se eu não me engano, ele fez uma visita à Netafim, tá? E essa visita foi com o objetivo de procurar mais tecnologias para a economia e para a conservação da água e da energia do Brasil. Então, durante a visita, ele comentou que os sistemas de irrigação localizado, eles têm uma eficiência de 95% quando comparado aos outros sistemas, que giram em torno de 60%. Uma coisa que chamou muita atenção do deputado e que a gente achou muito interessante, que a gente não sabia, é que a Netafim ela também desenvolve um kit, que é um equipamento voltado para a agricultura familiar. Então, esse equipamento ele é constituído de um reservatório de água, que ele se situa, ele é posicionado a 1,5 metro de altura, e essa água vai para o sistema, chega até as plantas através da gravidade. Né? Agora eu vou falar da outra empresa que a gente achou, também ela ocupa um lugar de destaque no mercado, que é a Laflor. Ela é localizada em Uberlândia, em Minas Gerais. Ela foi fundada em 1966, ela atua em 60 países e ela possui 14 fábricas espalhadas pelo mundo. Né? Aqui no Brasil a fábrica só chegou em 2003 e hoje eles têm em torno de 100 mil hectares em projetos e equipamentos somente voltados para a irrigação localizada. Então a gente vê como ele é uma empresa de destaque. Os serviços que essa empresa